que eu possivelmente estaria pregando hoje de manhã se fosse ter culto e não esse EBD, é um texto lá de 2 Coríntios 8, que fala sobre as igrejas da Macedônia, que diz assim, 2 Coríntios 8, 1: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância da sua alegria, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, e o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Esse texto aqui ele tem uma mensagem muito profunda, são coisas tremendas que Deus trouxe no meu coração, e é claro, eu pretendo pregar sobre isso em algum outro momento, mas eu quero fazer, vou sintetizar assim, 50 minutos do que eu iria pregar em 10 minutinhos, fazer aqui uma reflexão, e para mim fazer uma reflexão e ser objetivo, eu, pastor Gaudilei, tenho uma dificuldade muito grande, porque eu transformo reflexão em pregação em questão de minutos, né? A gente se empolga e a gente quer passar tudo que o texto, ou tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração dentro do texto. Mas eu quero assim ser bem breve, né? E fazer disso 10 minutos mesmo. Eu quero fazer uma pergunta que eu fiz para a Débora ontem, eu vou fazer para a Carol. Carol, quando você está gravando aí, Davi? Quando você olha para um avião lá no céu, qual a dimensão do tamanho que você tem? Qual a percepção do tamanho daquele avião? Bem pequenininho, né? Aí quando aquele avião desce, um Boeing, você vai lá e olha ele de pertinho. Enorme, né? Por que eu fiz essa pergunta? Isso está dentro do texto, mas eu quero trazer uma reflexão já de impacto no início. O que eu quero dizer com esse exemplo? Que assim como o exemplo do avião, que está muito distante, e por estar muito distante dele, a gente tem uma visão pequena dele, mas quando a gente se aproxima e vê ele de perto, a gente vê a grandeza dele, assim também acontece nos nossos relacionamentos pessoais. Para que nós possamos ver a grandeza das pessoas com quem nós convivemos, com quem nós congregamos, que são igreja do Senhor Jesus conosco, nós temos que estar perto dessas pessoas. Para que eu possa ver a grandeza do valor da vida do Jorge na minha vida, eu tenho que estar perto do Jorge. Porque se eu olhar o Jorge à distância, e só olhar o Jorge à distância, e só ver o Jorge à distância, o sentido da vida do Jorge na minha vida vai ficar pequenininho. O significado da vida do Jorge na minha vida vai ser pequeno. Para que as pessoas sejam grandes na minha vida, eu tenho que estar perto delas. Isso, irmãos, sem hipocrisia nenhuma, né? Isso é uma verdade que nós não podemos negar. As pessoas que estão aqui dentro, elas estão entendendo o que eu estou dizendo, porque as pessoas que estão mais perto de você são as pessoas que você mais considera, são as pessoas que você mais se preocupa com elas, são as pessoas que quando você quer abrir o coração, compartilhar, falar de uma situação que você está vivendo, é nessas pessoas que você pensa. Você não pensa em quem está longe, você pensa em quem está perto. Você não pensa em quem está distante de você, você pensa naquele que está do seu lado, aquele com quem você tem uma aproximação muito maior. Os irmãos da Macedônia, eles não só dão um exemplo de amor no sentido de doar coisas, valores monetários e financeiros para ajudar os seus irmãos, mas o que me chama muita atenção aqui, que o apóstolo Paulo diz, acima das suas posses, eles doaram a si mesmos. Ou seja, mais do que os valores que eles tinham, eles suplicaram, eles pediram, eles rogaram que eles pudessem ir ao encontro dos irmãos na Judéia, porque eles não queriam apenas que o dinheiro deles chegasse lá, eles queriam chegar lá, eles queriam chegar junto, eles queriam estar presentes. A palavra presente, ela tem um valor muito grande nesse tempo de pandemia. A gente tem que se fazer presente, né? Você tem que se fazer presente muitas vezes como igreja, aqui cultuando a Deus. Você tem que se fazer presente no seu ministério. Se o seu ministério não tiver a sua presença, ele não flui.
né? Eu estou assim maravilhado com essa ação criativa que a Aurinete criou do MIB aí, né, do projeto Emanuel, da leitura, né, vamos dizer assim, desses estudos dentro da casa, a família, com os filhos. Isso é maravilhoso. É uma maneira da gente trazer a presença de Deus no nosso meio, a presença do conhecimento de Deus, e também sermos mais presentes espiritualmente, dentro da nossa família, né? Então é um conteúdo que nos dá a condição de sermos mais presentes no espiritual. E se a gente parar para pensar, a nossa presença, ela faz diferença na vida dos outros, muito mais quando nós somos pessoas espirituais, né? Então nós temos que pensar nisso. Eu tenho que ser uma presença marcante, eu tenho que ser uma presença significativa na vida dos meus irmãos, sendo uma pessoa espiritual, me preocupando com as questões espirituais, acima de tudo. Então esta igreja, ela tinha uma visão muito grande da importância de se fazer presente, de caminhar em direção ao outro, de ser alguém importante na vida do outro. Então uma coisa que eu digo para vocês, irmãos, nesse tempo de pandemia, fala-se muito de distanciamento, sim ou não? A palavra-chave parece que para você preservar vidas, para você cuidar de vidas, é se distanciando delas. E o Evangelho, ele caminha na contramão disso. O Evangelho diz que você tem que se aproximar das pessoas, estar junto das pessoas. Irmãos, quantas pessoas têm morrido de suicídio? Vocês têm ideia disso? Isso a Globo não fala. Isso as mídias não falam. Só fala de morte por Covid. Mas ontem eu estava falando com um irmão, né, que também vamos dizer assim, concorda comigo nisso, que se fosse fazer uma estimativa hoje no Brasil, de pessoas que estão se suicidando por pular de ponte, por envenenamento, por se atirar na frente de um carro, né, por mutilação, irmãos, se fosse fazer um levantamento disso daí, talvez você encontraria um número muito maior, mas muito maior do que as pessoas que estão morrendo de Covid, depressão, suicídio, desespero, né? Isso tem realmente sido algo muito presente na vida das pessoas nesses dias. E o que faz a diferença é aquelas pessoas encontrarem outras pessoas que dão suporte, que dão apoio, que fazem a diferença na vida delas. Ontem eu fui visitar o Lúcio, né, ao lado da casa do Lucas, passamos também pela casa do Lucas ontem à noite, e o Lúcio me mostrou uma foto lá de Salvador, do elevador que tem lá, um ponto turístico, né? Eu não lembro agora o nome do elevador, mas ele tem lá 72 metros de altura. E aí mandaram um vídeo para ele lá da Bahia, de um camarada que subiu lá em cima e se atirou. Ele abriu os braços e deu um mergulho de costas e se arrebentou lá embaixo, né? Se arrebentou mesmo. Por quê? Porque não suportou esse momento de crise, esse momento de dificuldade que as pessoas estão passando. Nós precisamos estar juntos. Pais, estejam juntos dos seus filhos. Irmãos, vamos estar juntos uns dos outros. Apesar da pandemia, se existe a possibilidade de a gente vir, de estarmos juntos, de orarmos juntos, de sermos igreja, vamos lutar por isso. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é que esses crentes, eles não permitiram que o sofrimento que eles estavam passando roubasse dos seus corações a sensibilidade em relação ao propósito de amar e de cuidar dos outros que estavam sofrendo, assim como eles também estavam sofrendo. Ou seja, era uma igreja onde os crentes estavam sofrendo, que diz assim, em muita prova de tribulação, eles estavam sendo usados por Deus. Em muita prova de tribulação, eles conseguiam ser generosos. Em muita prova de tribulação, eles conseguiam amar e se preocupar com as necessidades dos outros, sem ficar ali bitolado na sua própria necessidade. Porque é uma tendência do ser humano, quando a gente está sofrendo, a gente olhar só para o nosso sofrimento. Sabe aquela situação assim, eu já estou sofrendo, eu já estou em muita prova de tribulação, eu não tenho como pensar no sofrimento do outro, eu não tenho como ser usado por Deus para ajudar o outro no seu sofrimento, porque eu já estou sofrendo, né? A tendência do ser humano é, quando está sofrendo, ela olhar para o seu sofrimento como um sofrimento maior que o sofrimento dos outros, e ficar preso à situação de cuidar do seu sofrimento, e ali se torna incapaz de ser um instrumento de Deus para ajudar outras pessoas. Essa igreja não tinha isso, né? Eles estavam passando por muita prova e muita tribulação. Eu quero perguntar para você aqui, quem está passando por prova e tribulação aí nesses dias? Levanta a mão aí, irmão, bem forte. Glória a Deus, estamos juntos. Todos nós estamos passando em muita prova e tribulação.
mas isso não vai nos impedir de amarmos, isso não vai nos impedir de sermos usados por Deus. Essa é a mensagem que o Espírito Santo quer trazer no seu coração. Os seus problemas, a sua dor, o seu sofrimento não vai te impedir de ser bênção, não vai te impedir de ser usado por Deus, porque Deus usa pessoas que estão passando em muita prova de tribulação, se elas verdadeiramente têm um coração firmado em Jesus, porque o que flui em Jesus, flui nelas. Se em Jesus flui graça, vai fluir graça em você. Se em Jesus flui misericórdia, misericórdia vai fluir na sua vida. Então, nesse tempo de pandemia, em que muita gente está vivendo tempos de muita prova e tribulação, todos estão passando por isso, esta igreja está passando por isso, eu quero profetizar como pastor dessa igreja, irmãos, as muitas provas e tribulações que nós vamos passar, não vai nos impedir de sermos igreja, não vai nos impedir de sermos uma igreja relevante, uma igreja que cuida do órfão, da viúva na sua necessidade, uma igreja que está pronta a servir e não ser servida. Mas eu estou em muita prova de tribulação, mas mesmo em muita prova de tribulação eu posso servir, eu posso ser útil, eu posso contribuir. Mesmo em muita prova de tribulação eu posso vir e entregar o meu dízimo no altar, eu posso doar dos meus recursos para ajudar um irmão que precisa, que está mais necessitado do que eu. Porque às vezes dentro da igreja aparecem 3 tipos de pessoa: aquela que reclama porque o sapato está velho, aquela que reclama porque não tem sapato, e aquela que reclama porque não tem pé para colocar o sapato. Qual dessas 3 está sofrendo mais? A que o sapato está velho, a que não tem sapato, ou a que não tem pé para colocar o sapato? A gente tem que parar para pensar que muitas vezes nós somos o crente que estamos reclamando porque o nosso sapato está velho, mas nós não estamos vendo quem não tem sapato e quem nem tem pé para colocar o sapato, que estão passando por um sofrimento maior do que o nosso. Então, irmão, se o seu sapato está velho, louve a Deus porque você tem sapato, porque tem gente que nem sapato tem, e tem gente que nem tem pé para colocar sapato. Então nós precisamos, mesmo no meio de muita prova e tribulação, exercitarmos o amor de forma prática, e entendemos que como igreja, as tribulações e as dificuldades não podem, irmãos, serem mais fortes na nossa vida do que a nossa capacidade de crer em Deus e a nossa capacidade de exercitar o amor de Deus em nossas vidas. Então eu quero deixar essa reflexão para os irmãos aí, nessa manhã. Eu não poderia deixar de falar isso, porque, irmãos, o meu coração fica incomodado, porque eu quase não vejo os irmãos durante a semana. A maioria de vocês eu só vejo no final de semana. Então eu precisava deixar essa palavra de Deus no seu coração, de ânimo, de encorajamento. Em muita prova de tribulação, esta igreja aqui foi elevada, exaltada e honrada diante de muitas igrejas que eram ricas, que tinham recursos, mas que não tinham a riqueza espiritual que havia nesta igreja. Porque esta igreja era pobre porque havia passado por 3 guerras. A região da Macedônia enfrentou 3 guerras, e essas 3 guerras devastaram a cidade, deixaram o povo na pobreza. Era um povo pobre nas questões relacionadas ao dinheiro, nas questões financeiras, mas era um povo rico da presença de Deus em seus corações. Era um povo rico na sua generosidade. E eu quero profetizar que esta igreja Batista em Itatiaia, assim como aquela igreja, é uma igreja rica, porque é uma igreja generosa. Jesus, ele demonstrou a sua generosidade se fazendo pobre. Ele desceu essa terra, ele se fez pobre para fazer de cada um de nós ricos espiritualmente. Então nessa manhã eu quero deixar essa palavra no seu coração. Eu quero convidar você a ficar em pé para que nós possamos louvar ao Senhor.